Oi, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa aula sobre as orientações sexuais. Esse é um tema bastante especial, né, da matéria de sexualidade, porque por a gente considerar a sexualidade como um conceito amplo, né, que envolve nossos corpos, nossas fantasias, nossos desejos, nossos afetos, nossos prazeres e nossos vínculos. Quando a gente fala de orientação sexual, é um nome que foi criado para como a sexualidade se expressa na relação entre as pessoas, né? Então, na história de vida de cada pessoa, uma dimensão bastante surpreendente, também bastante enigmática e que costuma ser especial para muitos de nós é por quem nós nos sentimos atraídos, né? Quando que o desejo acontece? Que nem naquela música da Marisa Monte, né? Ela fala assim, e no meio de tanta gente eu encontrei você. Né? O que faz que no meio de tanta gente que tem no mundo, e todas as pessoas no mundo, né, podem ter coisas interessantes, podem ter coisas incômodas, a gente não sabe antes de conhecê-las, às vezes a gente não sabe nem depois de muito tempo conhecendo, né, as relações humanas, elas têm esse quê do imprevisível, mas parece que no meio de tanta gente tem aquelas que fazem nosso coração bater mais rápido, que fazem nossa bochecha ficar vermelha, que fazem nossos olhos brilharem, né? E o que é, né? Que ingrediente mágico é esse que faz com que algumas pessoas pareçam mais interessantes que as outras, pareçam mais atraentes que as outras, ou despertem em nós desejos e fantasias, né? Quando a gente vê, a gente tá lá, se desconcentra, começa a devanear e vem aquela imagem daquela pessoa. Então, a orientação sexual, ela começa com a gente pensando nesses interesses, nessas atrações, que podem ser simples, né? Pode ser, tô aqui, eu ia falando no na rua, mas não na rua não, né, gente? Eu tô aqui olhando as redes sociais e aí eu vejo uma foto de alguém que, né, dá aquele destaque. Isso é algo simples, mas também aqueles encantamentos, né? Aquelas fixações, pensar muito numa pessoa só, o nível do desejo, quando a gente reconhece que aquela é uma pessoa que a gente deseja, e lembrando das aulas de psicanálise que a gente deseja o desejo de quem a gente deseja, né? Chegando, mais uma vez, que a orientação sexual se expressa nessa nossa dimensão relacional, chegando em quem pode se tornar especial num sentido afetivo, num sentido de ser quem eu quero ter perto, no sentido de ser com quem eu faço planos, né, com quem eu imagino meu futuro enquanto casal, né, pensar vínculos afetuosos, o que a gente chama de amor. E as muitas nuances em torno disso, né? Tem as pessoas que nos atraem fisicamente, as pessoas que nos excitam, tem as pessoas que a companhia é prazerosa de um jeito inexplicável, tem pessoas que a interação corporal, o toque, aquilo que a gente chama de química, né? É algo também que gera em nós sensações, prazeres, desejos, tudo isso. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de orientação sexual. Tá falando de atração, tá falando de tesão, tá falando de paixão, tá falando de amor, tá falando de com quem que a gente se imagina, né? Desde com quem a gente se imagina transando, a com quem a gente se imagina conversando horas, com quem a gente se imagina fazendo projetos de vida, né? E esse conceito de orientação sexual, a gente vai percebendo que nessas aulas os conceitos, se tiver simples, é porque a gente não está entendendo, né? Porque a gente tende a aprender como se fosse simples, mas não é simples. E orientação sexual é uma ideia muito recente, né? Porque a orientação sexual, de alguma forma, quando eu pergunto qual que é a sua orientação sexual, eu estou perguntando como se fosse algo fixo, como se fosse algo, né,
né, de identidade. Só que isso, né, quando a gente usa as palavras que a gente costuma usar, então se eu sou mulher e me sinto atraída, me envolvo e desejo me envolver com homens, eu sou uma mulher heterossexual. Se eu sou uma mulher e me sinto atraída, me envolvo e desejo me envolver com mulheres, eu sou uma mulher homossexual. E se eu sou uma mulher que se sente atraída, deseja, se envolve com homens e mulheres, bissexual. Também pode ser que eu não tenha interesse em me envolver, né, que eu não me sinta atraída, que eu não tenha experiências de desejo sexual nem por homens nem por mulheres, aí eu seria então assexual. Esses nomes ajudam a gente a pensar, né, em como essas experiências se dão. A heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, a assexualidade. Mais um erro é a gente pensar que elas nomeiam coisas e pronto. Nomeia coisa, é a verdade. Né? Por exemplo, se eu nomeio uma pedra, a pedra é pedra independente de eu nomear. Agora, se eu nomeio uma orientação sexual, a nomeação vai fazendo parte de como a pessoa entende a experiência, de como ela pensa a si mesma, né? E esses conceitos, gente, como nos diz Michel Foucault na história da sexualidade, eles são muito recentes. E um problema deles é que eles não surgiram pelas pessoas que vivem as experiências, mas por classificações que tentavam nomeá-las, principalmente classificações médicas no momento em que consideravam que havia algo desviante, né, e não ser um casal que se reproduz. Né? O problema não era eu fazer sexo, eu sou mulher e faço sexo com mulher, ou eu sou homem e faço sexo com homem. O problema era qualquer prática sexual, lá no século XIX, para o discurso médico científico, qualquer prática sexual que não fosse para ter filhos. Então, se eu era uma mulher que fazia sexo oral num parceiro homem, né, se eu era um homem que gostava de fazer sexo anal com a minha parceira mulher, também era considerado um desvio. Então, se olhava bem mais para as práticas, né, por exemplo, religiões que colocaram como pecado. O onanismo era o nome para masturbação. Por que a masturbação, né, entrava como um pecado? Porque também não era para se reproduzir. Então pense, os nomes eram dados para separar as práticas entre aquelas que podiam ter uma gravidez e as que não podiam. As que podiam ter uma gravidez, ok, saudável. As que não podiam, ixi, o que será que está acontecendo de errado, de doentio, de desviante? Isso mudou, né, e não mudou à toa. Mudou porque muitas pessoas falaram, não, né, as experiências sexuais são uma experiência importante da nossa vida, num sentido prazeroso, num sentido desejante. A gente viu como Freud foi uma grande influência para essa associação entre sexualidade e prazer. E nós vimos também como os movimentos sociais, né, o movimento feminista, o movimento pelos direitos homossexuais, o movimento que a gente hoje chama de LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, lutaram para que esse exercício prazeroso e desejante da sexualidade seja um direito. Né? Foi em 1973 que a Organização Mundial da Saúde, por votação, decidiu, não vai ser doença. Imagina a gente votando, né? Vamos votar se a diabetes é uma doença? Vamos votar se o câncer é uma doença? Vamos votar se o Covid é uma doença? Não é votação, né? A gente já vê o quanto a construção histórica está aí na ideia de que poderia ser uma doença. Não é uma doença, né? É uma expressão dos nossos... Né? Gostar de alguém não nos adoece. Desejar alguém não nos adoece. Fantasiar com alguém não nos adoece. Imaginar uma vida, a companhia prazerosa de alguém não nos adoece. Sentir tesão por alguém não nos adoece. Né? Quando a gente vive experiências assim, isso faz parte de quem somos, de quem nos tornamos, de como nos relacionamos. São experiências que integram a nossa história, né? O que adoece é a gente imaginar que por gostar algo de errado conosco, por desejar algo de vergonhoso, de sujo, por fantasiar algo de desviante,
né? Por muito tempo foram as classificações que geraram muito sofrimento. Hoje, também devido às lutas, a gente busca utilizar nomes que ajudem a gente a compreender como são múltiplas as expressões da sexualidade humana. Então, falar de orientações sexuais, vamos guardar essa parte bem. Falar de orientações sexuais é falar de como são múltiplas as expressões da sexualidade humana.